Então hoje nós vamos falar sobre a construção de arcos, que é o que eu mais gosto de fazer. A construção de um arco é bastante individual. Cada arqueteiro pode ter um método, ou pode chegar a um método, né? Com o tempo ele vai processando aquele trabalho e chega a um método. E eu cheguei ao meu método, que eu chamo método Lombardi, porque não é nenhuma dos sistemas que eu aprendi. Comecei aprendendo com meu pai, que era um autodidata, que tinha um bom conhecimento no trabalho com madeiras e com arcos, porque ele também era músico e era bastante hábil no trabalhar com as mãos. Depois eu fui fazer um curso com uma arqueteira, bowmaker da Califórnia, uma moça que faz arcos, um curso que eu considero muito bom, um curso prático. E conversando com músicos experientes, todos eles sempre dão opiniões que conversaram com outros arquitetos em vários lugares do mundo. E eu fui acumulando todo esse conhecimento e criei então o meu método. Então, o meu método, eu vou falar hoje como é que eu construo um arco, mas isso é muito aberto. De repente eu próprio mudo alguma fase e quem vier a fazer arco também tem todo o direito, a liberdade de estar usando outras ferramentas, outros métodos, outras formas, desde que chega num arco que os músicos gostem, que os músicos usem, que seja um arco bom, de qualidade. O final é esse. Então a gente começa escolhendo a madeira. A madeira é esta vareta bruta aqui. Aqui, por exemplo, eu marquei o look test, que é uma medida de um aparelho que eu tenho de ultrassom, que ajuda muito os arqueteiros, e marco a densidade da madeira, que eu calculo também. E com esses duas unidades, eu obtenho uma terceira unidade que me dá a resistência à flexão. Flexão é esta solicitação que eu faço na madeira aqui, que é a resistência que o músico vai querer quando ele for tocar. Quando ele vai querer mais ou menos sonoridades, na infinidade de golpes que ele usa, o músico, ele vai usar muito a flexão do arco. E é isso que eu faço uma medida para que me dê o número de resistência a essa flexão. Daí então eu trabalho esta madeira para obter os lados o mais paralelos possíveis, para chegar numa vareta mais delgada, mais fina, assim como está essa daqui, assim, já bem paralela, bem acabada, bastante lisa, bastante reta. Chegando a isso daqui, eu trabalhei com plana aqui. Até aqui só foi com plana. Eu vou adaptar o talão. O talão que vai ser adaptado aqui, pode ser essa peça aqui que eu vou adaptar aqui. Para aqui eu uso ferramentas, até máquina eu uso. Uso a furadeira como uma fresa para cortar aqui a cavidade onde encaixa o talão e uso a furadeira para fazer o respectivo furo do parafuso que vai movimentar o talão e para dar a tensão na crina. Feito isso, adaptado o talão e bastante alinhado com a ponta, isso a gente tem sempre que ver, o talão está alinhado e não deixando o arco torcido, e eu vou curvar o arco. E para curvar o arco eu vou usar uma lamparina a álcool, um foguinho bem brando, bem quase fraco, e para que não queime muito a madeira. Aí eu curvo o arco, eu vou aquecendo aos poucos o arco, faço muitos aquecimentos e vou exercendo um esforço com a mão. Isso aqui é bastante delicado, muito perigoso porque pode quebrar a madeira.
e vou aquecendo o arco, imediatamente eu exerço esse esforço e vou curvando o arco de acordo com um desenho que eu uso, que são de arcos que eu mesmo fiz, ou que eu encontrei arcos muito bons, que eu considero uma curvatura boa. São vários desenhos de curvatura, porque as curvaturas dos arcos não têm que ser necessariamente iguais entre si, não precisa ser iguais. Cada madeira pode ter uma curvatura, uma pequena, com pequenas variações. Então eu curvo a madeira, que demora bastante tempo, e ela fica bem estável depois que esfria, né? Curvada a madeira, entram os acabamentos. E os acabamentos são o trabalho com as ferramentas mais simples que tem. É uma raspadeira ou uma raspilha, lixa e uma lima ou uma grosa média, não muito grossa e nem muito fina. E aí é um trabalho puramente de artesanato, para deixar aquele arco o mais harmonioso possível, um cone o mais perfeito possível, sempre mantendo com cuidado, mantendo o alinhamento do talão, e sempre verificando o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio que eu já falei em outro vídeo que houve aqui, sempre tomando cuidado com o peso, verificando o peso e o ponto de equilíbrio. E aí eu vou caminhando durante 3, 4 dias, fazendo esse trabalho de tirando madeira, que tudo isso não passa mais do que 10, 12 gramas, que até chegar no final do arco. E no final do arco ele vai ser passado a goma laca, envernizado, montar a fachatura, colar a ponteira e incliná-lo. E eu digo que mesmo depois de inclinado, o arco volta ao fogo, muitas vezes, porque ele pode criar ele ir para um lado ou para o outro, entortar para um lado ou para o outro, ou a curvatura não está ideal para aquela madeira especificamente. Então a gente corrige esse arco no fogo novamente quando ele está propriamente pronto, mesmo para tocar. Corrige-se esse arco mesmo no fogo, que a goma laca suporta bem o calor. Eu acho que falei tudo sobre a construção de um arco.